Olá, meu nome é Maria Tereza, eu sou médica radio-oncologista. Atualmente eu atendo em Belo Horizonte, no Hospital Madre Teresa, mas também faço consultas remotas, então não só de segunda opinião, mas de acompanhamento dos casos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o câncer de próstata, o que você, paciente ou familiar que acompanha esse paciente, precisa saber sobre neoplasia de próstata. Essa aula, que eu vou falar um pouco aqui, o que eu vou comentar, são de partes mais iniciais desse câncer de próstata. Depois a gente vai entrar num próximo vídeo sobre o tratamento, opções de tratamento que a gente tem e, obviamente, focando no papel da radioterapia, que é a minha especialidade, que eu não só fiz minha residência, como também fiquei 1 ano no Canadá fazendo minha subespecialização e que eu sou realmente especialista para falar sobre isso. Então vamos começar falando sobre uma visão geral desse câncer de próstata. A gente sabe que no sexo masculino, o câncer de próstata é uma das neoplasias mais incidentes que a gente tem e, além de ser muito incidente, tem também uma mortalidade importante nessa população. Em alguns casos, a neoplasia de próstata ela pode ser mais indolente, ter um curso que vai evoluindo aí lentamente, mas em outros casos, ela pode ser um pouco mais agressiva. Então é importante a gente fazer vários exames que a gente vai comentar aqui para entender exatamente qual é o tipo de câncer de próstata que você diagnosticou ou que o seu familiar diagnosticou. Aqui eu coloco um pouco no mundo, sobre essa incidência desse câncer de próstata e agora eu quero falar um pouco sobre os fatores de risco. Existe um fator de risco que é a idade. Então, quanto maior a idade, menor a agressividade normalmente desse tumor que é diagnosticado. Além disso, existe um fator de risco que é a etnia. Negros, eles têm mais neoplasia de próstata e, além de ser mais comum, ela tem uma maior agressividade. A gente tem também como fator de risco, e aqui eu coloquei até em uma cor diferente, a obesidade, a hipertensão, o sedentarismo e o cigarro. Por que eu coloquei aqui de laranja? Eu coloquei uma cor diferente justamente para indicar que são fatores de risco modificáveis. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque são fatores de risco que pacientes podem trabalhar para reduzir a chance de ter um câncer de próstata. Além disso, o cigarro, além de aumentar esse risco do câncer de próstata, ele também tem um fator prognóstico, ou seja, pacientes que fumam, eles vão pior no tratamento e têm piores desfechos. E essa parte de ir pior no tratamento tem a ver muito com a questão da radioterapia atuar melhor em tumores oxigenados. E o cigarro, ele acaba diminuindo a oxigenação desses tecidos. Então, isso é uma coisa radiobiológica que a gente sempre explica para pacientes que são fumantes. Um outro fator de risco que a gente tem, que é um fator de risco controverso, alguns estudos falam que sim, outros estudos falam que não, é a testosterona persistentemente elevada. Eu posso aprofundar disso, caso vocês tenham interesse, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Em relação à genética e história familiar, a gente sabe que aqueles pacientes que têm um parente de 1º grau com câncer de próstata com menos de 65 anos, mama com menos de 50 anos, ovário, melanoma, colo retal e pâncreas, eles podem ter um risco aumentado de ter câncer de próstata. Além disso, existem síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch, que também aumenta esse risco. Em questão genética, alguns genes também predispõem ao aparecimento do câncer de próstata, como BRCA1, BRCA2, ATM, SNP, MLH1, são várias siglazinhas aqui que eu vou ficar falando, que são, na verdade, essa parte genética que aumenta esse risco. Além disso, pacientes que têm ancestralidade judia Ashkenazi também têm um risco aumentado de ter neoplasia de próstata. Fatores de risco relacionados à dieta agora que a gente vai falar. Existem fatores de risco e fatores também que são protetores. Nesses fatores de risco, a gordura insaturada entra, a vitamina E, o cálcio, leite integral, carne vermelha e carne processada. E em relação a fatores protetores, a gente tem o licopeno. Então, o licopeno está presente em tudo aquilo que tem aquela cor mais avermelhada. Tomate, goiaba, melancia, mamão, manga, aspargos. Aspargo não é avermelhado, mas tem licopeno. A gente tem também a soja, tem o ômega 3, que é um estudo que foi recentemente apresentado, que fala sobre o ômega 3 como fator protetor e principalmente quando a gente tem o ômega 3 mais alto, o ômega 6 mais baixo. O café, que tem um risco relativo aí protetor de 0,44 e também a vitamina D. Vamos falar um pouco agora sobre o rastreamento desse câncer de próstata. Esse rastreamento, a gente tem recomendações diferentes a depender do guideline ou recomendação de sociedade que a gente está olhando. Eu vou focar aqui hoje na
SBU, que é a recomendação que a gente tem aqui do Brasil, que foi feita também em conjunto com a Sociedade Brasileira de Radioterapia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC. E o que essa recomendação fala, né? Que pacientes acima de 50 anos devem fazer esse rastreamento, que é feito com PSA. Raça negra ou história familiar de câncer de próstata, esse rastreamento deve começar aos 45 anos e não aos 50 anos. Ou pacientes que têm mutação daquele gene que a gente comentou, do BRCA, também devem começar aos 45 anos. Durante a consulta, é importante para nós médicos sempre conversarmos com a família e com o paciente sobre os riscos, benefícios e da gente pedir esse PSA e de rastrear esse paciente quanto ao câncer de próstata. Além disso, pacientes acima de 75 anos, a gente tem que individualizar e só rastrear quando aquele paciente tem uma expectativa de vida acima de 10 anos. E sempre discutir com o paciente, com os familiares, falar dos riscos e benefícios desse rastreio. É importante falar também que existem algumas condições não malignas que aumentam o PSA, então nem todo PSA aumentado vai ser um câncer de próstata. Então, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna, ela corresponde, na verdade, a 2/3 de todas as elevações desse PSA. Então, isso é muito importante de ser acompanhado com o médico que está fazendo esse rastreamento, com o urologista. Prostatite, procedimentos como a biópsia, retenção urinária, cistoscopia, exercício intenso, cateterização de bexiga, tudo isso também aumenta esse PSA, que é uma condição não maligna, não é um câncer. Existem também medicações como a finasterida, que elas, na verdade, vão reduzir os níveis de PSA, mais ou menos em 2 vezes nos primeiros anos de uso, e 2,5 vezes mais ou menos após. Então, é importante, se o paciente está usando essa medicação, aquele PSA ali, ele está falsamente reduzido. Então, a gente tem que considerar isso nas nossas consultas, não é uma coisa para o paciente saber, mas é uma coisa que você, como paciente, tem que estar atento para informar o médico que você está fazendo uso daquela medicação. Em relação ao diagnóstico, então, perante uma alteração do PSA, é sempre importante repetir esse PSA e aí, na consulta, o seu urologista vai indicar ou não toque retal também para a gente ver como está essa próstata, qual que é realmente, se tem algum abaulamento, algum extravasamento capsular ali que pode indicar um risco maior de câncer de próstata. Um exame também muito útil que a gente solicita é a ressonância. A ressonância antes da biópsia, ela pode até guiar essa biópsia de uma forma mais precisa ali no nódulo e a gente consegue ter uma informação até melhor e mais completa sobre a característica desse nódulo, porque a biópsia vai estar sendo feita no lugar correto e a gente pode fazer essa biópsia guiada por ultrassom transretal ou ressonância. Sempre que a gente vai fazer de forma transretal ou transperineal, idealmente a gente precisa de 10 a 12 fragmentos. E idealmente, como a gente comentou, sempre importante fazer uma fusão de imagem com ultrassom ou com ressonância. Isso aumenta a acurácia, né, da gente realmente pegar aquele nódulo ali, que é um nódulo mais suspeito, e aí o resultado dessa biópsia, através do anátomo patológico, vai ser um resultado mais fidedigno. Então, isso aqui é uma coisa também bastante importante que o seu médico vai comentar. Depois disso, a gente pode discutir em alguns casos com esses pacientes que vão receber testagem genética germinativa hereditária. E aí, para saber exatamente se você tem uma indicação, é importante conversar com o seu médico, pode marcar uma consulta comigo, se tiver interesse, ou com o urologista ou com o oncologista, porque ele vai indicar especificamente se você precisa ou não dessa testagem genética. Além disso, alguns testes genômicos, eles podem ser indicados, e para isso também sempre converse com o seu médico. Com a biópsia prostática, a gente vai ter informações mais precisas sobre o seu tumor de próstata ou do seu familiar. Então, ela vai indicar ali qual que é o tipo desse tumor. Na maioria dos casos, é um adenocarcinoma. Existem também, na minoria dos casos, 5% dos casos, histologias um pouco diferentes ali, que vão ser diferenciações neuroendócrinas, urotelial, mas isso aqui é uma parte mais médica, que eu não vou entrar em muitos detalhes. E a partir dessa biópsia, além de saber a histologia, a gente vai classificar como que aquele tumor ali é diferente da anatomia normal, da fórmula de distribuição glandular normal da próstata. Quanto mais diferente, maior o score de Gleason. E isso é muito importante, porque quanto mais diferente, isso indica também que a gente vai ter um tumor mais agressivo. Então, a biópsia é extremamente importante para a gente fazer a classificação e aí estadiamento desse tumor de próstata. Com as informações da biópsia, métodos de imagem, toque retal quando indicado, a gente consegue fazer uma classificação baseada no TNM do tipo de tumor que o paciente tem. E essa classificação, ela vai basear se esse tumor está localizado na próstata, se ele ocupa mais de um lobo, menos de um lobo, se ele está nos 2 lobos, se ele tem extravasamento para fora da próstata, se ele invade vesícula seminal, se ele tem metástase à distância.
vigilância. Então, todas essas informações são muito úteis para nós médicos classificarmos o tumor de próstata do paciente. E em relação a essa classificação de risco, a gente classifica entre risco baixo, risco intermediário favorável, intermediário desfavorável e alto risco. A gente tinha até o ano passado o muito baixo risco incluído no estadiamento de próstata, mas isso foi alterado agora no novo guideline de 2026 do NCCN. Então, a partir dessas informações, PSA, Gleason e o estadiamento TNM, a gente consegue classificar esse paciente e aí a gente consegue definir o melhor tratamento para ele, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Com essas informações, a gente também vai definir quais exames a gente pede para o paciente. Então, se um paciente tem um tumor localizado de baixo risco, a gente vai pedir alguns exames para ver se é um paciente que a gente consegue fazer uma vigilância ativa e nenhuma forma ativa de tratamento, apenas esse acompanhamento. Se ele tem um risco intermediário desfavorável, esse paciente já precisa fazer alguns outros exames, como tomografia, ressonância, além de uma cintilografia ou PET. E se o paciente tem tumor de alto risco ou muito alto risco, a gente vai pedir exames como ressonância, tomografia, cintilografia e PET-PSMA. Então, por isso que é importante também a gente entender qual o risco desse tumor para a gente pedir os exames para fazer o estadiamento completo, que é entender exatamente como é essa doença, nome, sobrenome e onde ela está. Finalizei esse vídeo de uma visão geral desse câncer de próstata e no próximo vídeo a gente vai falar sobre tratamento a depender do risco desse tumor. Se você tem dúvidas ou quer saber mais sobre, pode deixar nos comentários ou pode entrar em contato comigo para uma avaliação. E todos esses links estão aqui na descrição do YouTube.